Bem, pessoal, vamos lá? Vamos começar no número 5, né, que vai tratar então sobre o preparo de soluções ou mistura. Com mais detalhes, a gente vai ver então na aula de hoje como preparar soluções ou misturas, né, a partir de qualquer reagente comercial, seja ele um soluto sólido, seja um soluto líquido, seja a partir de uma solução em estoque, por simples diluição de uma solução mais concentrada, ou a partir de um soluto hidratado. Todos os detalhes, desde do que é soluto, a diferença entre o soluto sólido, o líquido, o que é uma solução em estoque e tudo mais, a gente começa a ver a partir de agora. Só lembrando a vocês, então, que todo esse conteúdo está na nossa referência principal, o livro de Cálculos Básicos da Química. Esse conteúdo especificamente é o capítulo 5 do livro, ok? Que em breve já vai estar postado para vocês. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a falar exatamente sobre o preparo de solução, de misturas e soluções, vamos fazer uma revisão rápida dos conceitos que a gente viu até agora, né? Então eu preparei um slide aqui, no estilo de um organograma, para poder ajudar vocês no entendimento de todas as grandezas que a gente discutiu e as relações que a gente discutiu até agora, tá? Então a gente praticamente fala sempre de 3 grandezas, né? Que são a massa, volume e quantidade de matéria, que eu escrevi aqui mol para abreviar, para ficar mais fácil, né? E a gente tem relações, então, nesse caso aqui, ó, quando a gente fala entre substância e material, a gente pode relacionar a massa da substância com massa da própria substância ou massa do material. Volume com volume da substância ou volume do material, mols, e entre elas também, seja de substância ou seja de material. Então eu fiz aqui basicamente 3 coluninhas e a gente vai cruzar as informações entre as colunas, né? Então nessa primeira coluna aqui, né, a gente está falando de massa, volume e mols de substância, ok? E na segunda coluna, eu só inverti a ordem, mas a gente tem as mesmas grandezas: mol, volume e massa de substância, ok? Lembrando que substância é aquele material, na verdade, é aquela solução, por exemplo, que a gente tem somente uma entidade, né? Então, por exemplo, o exemplo que a gente deu lá atrás era de um copo d'água. Dentro de um copo d'água, eu só tenho moléculas de água, que é a minha única entidade, né? Material é quando eu tenho mais de uma entidade, mais de uma substância que compõe aquela solução, aquele sólido, seja lá o que for, ok? Então vamos relacionar o que a gente tem aqui, né? Bom, vou tratar das principais, né? A gente viu até algumas além dessas que eu vou comentar aqui, mas são as principais e que a gente vai usar daqui para frente. Então eu vou começar relacionando massa da substância com volume, com mols da substância, desculpa, né? Então massa da substância com mols da substância, né? Ou seja, se eu tenho massa de uma substância e quero me referir a mol da substância, qual que é a grandeza que relaciona essas duas outras grandezas, né? A gente já viu e a gente conhece isso então como massa molar. Então sempre que eu estiver falando de massa da substância, que eu tratava sempre como sendo um Mzinho minúsculo, e quero chegar em mols da substância, a nossa constante de proporcionalidade, né, vai ser igual a massa molar, ok? Isso a gente já viu lá atrás, eu só estou relembrando aqui. Agora sim, massa da substância e volume da substância, né? Lembrando aqui que a unidade, então, né, de massa molar vai ser igual a sempre gramas por mol. Então apareceu gramas por mol, estou falando de massa molar, ok? Vamos então seguindo. Massa da substância e volume da substância. Vamos já pensar nas unidades aqui, ó. Massa, normalmente expresso em grama ou quilograma, ok? E volume da substância, aqui depende. A gente pode falar em mililitro, litro ou centímetro cúbico e suas variáveis, tá? Então, o que tem como unidade, por exemplo, grama por centímetro cúbico? A gente conhece isso como densidade, tá? Então, densidade vai ser a relação entre a massa da substância e o volume da substância. Se a gente pegar a água, por exemplo, depois eu apago toda essa bagunça aqui para não ficar tão confuso. Se a gente pegar a água, por exemplo, ela vai ter aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, ok? Essa é a densidade da água, em torno de 25 graus
não varia muito também com a temperatura, tá? Varia em pouca coisa. Seguindo, qual outra relação que a gente tira? O contrário dessa, né? Então é como se fosse essa setinha aqui, ao invés de saindo de massa, indo para volume da substância, a gente faz o contrário, sai de volume, então estou saindo daqui, ó, de volume da substância, e indo para a massa da substância, que é o que eu chamo de volume específico. A gente não usa quase volume específico porque ele nada mais é do que o inverso da densidade, né? Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que o nosso Vzinho lá, estilizado, né, vai ser 1 sobre a densidade, né? Onde densidade é massa sobre volume, então aqui a gente teria volume sobre massa, tá? Embora a gente não use, pode aparecer em alguns momentos, então é interessante a gente falar. Outras relações existem, mas são menos usuais, então nessa primeira comparação entre essas duas coluninhas aqui, a gente não vai falar, ok? Agora eu vou tratar essa outra coluninha aqui, vou limpar tudo aqui para ficar mais fácil para a gente, ok? E vou incluir uma outra coluna aqui. Percebam a diferença. As grandezas são as mesmas. Estou falando de mol, volume e massa, ok? Mas são do que agora? Do material, tá? Então, onde eu tinha massa, volume e mol da substância na coluna de lá, nessa nova coluninha aqui, eu estou falando de massa, mol e volume do material, ok? Vamos falar então das suas relações. Primeira delas, relação entre a mesma grandeza. Quando eu relaciono mol da substância com mol do material, certo? Por exemplo, eu posso falar quanto eu tenho de hidrogênio numa molécula de água. Quantos mols de hidrogênio para cada mol de água, ok? Isso é o que a gente chama de fração molar, tá? Posso também falar quantos mols que eu tenho de álcool em mols de uma mistura água e álcool. Também estou falando de fração molar, tá? Não precisa ser exatamente elemento e molécula, certo? Volume de substância e volume do material, a gente também tem o que a gente chama de fração. Aqui, o que a gente chama de fração em volume. Então, volume de uma dada substância tem um dado volume de material. Estou falando da mistura água e álcool, então eu posso falar qual o volume de álcool que eu tenho numa mistura de água e álcool. Aqui está muito expresso no nosso dia a dia hoje quando a gente fala do álcool 70, né? A gente falou lá atrás. Então, são 70 ml de álcool para cada 100 ml de solução. Isso é o que significa o álcool 70. É uma fração em volume que muitas vezes também expressa uma concentração, certo? Volume da substância pelo volume total da solução da mistura, tá? Que pode ser encarado como sendo material, obviamente. E a outra relação, massa-massa, que é o que a gente chama de fração em massa, tá? Então, massa da substância em massa de material. Por exemplo, quantos gramas de ácido acético a gente tem no vinagre? O vinagre é uma solução de ácido acético em água, uma solução aquosa de ácido acético. Então eu posso expressar a fração em massa de ácido acético nessa solução de água mais ácido acético, ok? Todas essas relações então são conhecidas como fração, podem ser eventualmente utilizadas também como concentração, tá? Outras bastante importantes são quando a gente cruza então as grandezas. Primeira delas, talvez a mais usual nos laboratórios, mols de substância versus volume do material. Então, quantos mols que eu tenho de uma substância num dado volume de uma solução ou de uma mistura, por exemplo. Quantos mols de NaCl eu tenho numa solução aquosa de NaCl? Isso é o que a gente chama de concentração em quantidade de matéria, que popularmente a gente fala em molaridade, tá? Aí o PAC, que é o órgão que recomenda o que a gente deve usar como padrão na área de química, ela não recomenda o uso do termo molaridade, mas usualmente a gente sempre fala, tá? Então, molaridade é o que a gente conhece como concentração em quantidade de matéria, que relaciona mols da substância com o volume do material, certo? E por fim, a talvez mais usual comercialmente falando, é a relação entre massa da substância e volume do material, que é o que a gente conhece como concentração em massa. Então, por exemplo, gramas por litro. Tantos gramas de NaCl em 1 litro de solução de NaCl, certo? Talvez seja a mais popular comercialmente falando, tá?
Só voltando aqui para as unidades, né, que eu acabei não destacando, as frações são adimensionais, né? Se eu falar de mol da substância por mol do material, eu vou estar falando mol dividido por mol. Na hora de cortar, eu corto isso e fico adimensional. Eu posso transformar isso daqui em porcentagem se eu multiplicar por 100 e eu vou ter fração percentual, seja em mol, seja em volume, seja em massa. Ok? Então a unidade é só fração, só quando eu tenho fração percentual que eu me refiro à porcentagem. Ok? As concentrações, né? Molaridade é a que a gente conhece como mol por litro, ou variáveis dessas, por exemplo, milimol por litro, tá? E concentração em massa, massa por volume, gramas por litro, ou miligrama por litro, ou micrograma por mililitro. Qualquer coisa dessa está relacionando massa com volume. Atenção a essa última aqui, ó. Se a gente voltar lá e falar da densidade, a gente também relacionava massa e volume. Só que é massa da substância e volume da substância. Tá? Aqui a gente está relacionando massa da substância com volume do material. Tá? Então, por isso é importante saber a diferença entre substância e material para a gente poder falar. Para a gente poder, principalmente aqui nesse caso, diferenciar quando a gente tem densidade e quando a gente tem concentração em massa. Tá? Por que eu decidi revisar tudo isso? É basicamente o contexto de todas das aulas anteriores, né? Tirando aquela parte de fórmula mínima, fórmula empírica e tudo mais, tá? Porque a partir de agora a gente vai falar muito, principalmente dessa coluna aqui, ó, dessas relações entre essas duas colunas aqui que falam em concentração, tá? Porque a gente vai preparar soluções e as soluções são preparadas com uma determinada concentração. Quase sempre a gente vai estar falando de concentração molar ou concentração em massa. Essas são as duas unidades mais usuais que a gente vai ter, tá? Podem aparecer outras diferentes, por exemplo, concentração em volume, mas as mais comuns, seja no laboratório, seja na parte comercial, é se referir a concentrações em quantidade de matéria e concentração em massa. Ok? Vamos em frente. Bom, antes da gente falar do preparo, partir exatamente para preparar soluções ou misturas, vamos definir coisas que ainda vão ser importantes para a gente lá na frente. Voltando aos conceitos, né, a gente vai falar então de, quando a gente fala de soluções e misturas, a gente está falando de materiais, né? Esses materiais podem ter aspecto homogêneo e podem ter aspecto heterogêneo. Fica claro, né? O aspecto homogêneo, aqueles que têm aspecto uniforme, e heterogêneo, aqueles que têm aspecto multiforme, tem mais de uma fase, né? As misturas vão ser sempre um material homogêneo em qualquer proporção. Por exemplo, água e álcool, tá? Escrevi aqui etanol. Etanol é o álcool mais comum que a gente utiliza no dia a dia, tá? Seja em qualquer proporção, água e álcool vão ter sempre um aspecto visual que é uniforme, tá? Eu posso ter 2% de água, 98% de álcool, ou o contrário, que eu vou ver uma solução incolor, certo? Já no caso das soluções, em algum momento elas não vão formar aspecto uniforme, tá? Por exemplo, água e cloreto de potássio. Esse salzinho aqui, né, é o cloreto de potássio. A 20 graus Celsius, eu consigo dissolver em 100 gramas de água até 37,4 gramas de KCl. Se eu tentar colocar mais do que essa massa, eu vou acabar formando o que a gente chama de corpo de fundo. Por quê? O KCl não é solúvel a uma dada concentração na água. A solubilidade do KCl tem um limite de 34,7 gramas por 100 gramas de água. Então, se eu formar um corpo de fundo, eu vou ver um sólido misturado à solução aquosa, então eu vou ter um aspecto multiforme. Então, a solução pode ser, nessa situação, um material heterogêneo. Em situações com massa menor, todo o KCl vai ter sido dissolvido, então eu vou ter um aspecto homogêneo nessa outra condição. Ok? Outra coisa que a gente precisa definir antes de seguir em frente. Seja numa solução ou numa mistura, a gente sempre vai ter dois componentes, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de soluto, tá? E o segundo é o que a gente chama de solvente, tá? O soluto, seja ele líquido ou seja ele sólido, vai ser sempre o componente em menor quantidade, tá? Então, se eu tenho 2% de álcool em 98% de água, o meu soluto é o álcool.
ok? Vai ser sempre o componente em menor quantidade. Consequentemente, o solvente vai ser aquele em maior quantidade, tá? Dando um pouquinho mais de detalhe do solvente aqui, para já deixar claro daqui para frente, geralmente a gente vai usar, obviamente, um líquido puro ou uma mistura líquida. Quase sempre um líquido puro, tá? Nos nossos casos aqui, praticamente todas as situações, exceto em uma situação que a gente vai discutir soluções preparadas a partir de soluto líquido, a gente vai estar discutindo a preparação de soluções cujo solvente vai ser a água, tá? A água é o melhor solvente que existe, tá? E sempre que a gente se referir a soluções em que ou mesmo mistura em que o solvente seja água, a gente vai estar falando de misturas aquosas ou, mais praticamente em todos os exemplos, soluções aquosas, tá? Então, soluções aquosas vão ser todas aquelas preparadas com o solvente sendo a água e o soluto sendo as mais diversas possibilidades. Beleza? Vamos em frente. Bom, começar então a nossa saga aqui de cálculos de preparo de soluções. Ok? Então, primeiro exemplo, a gente vai preparar soluções a partir de um soluto sólido. Reparem uma coisa aqui que vai ser um guia para vocês, né? Eu destaquei aqui o soluto sólido em verde, porque agora praticamente a gente vai usar sempre o mesmo enunciado, só mudando aqui o tipo de soluto, né, que a gente vai trabalhar. Então aqui o soluto sólido, tá? E quando mudar para outro tipo de soluto, a corzinha aqui vai mudar também para chamar a atenção de vocês, tá? Beleza. Mas o que é um soluto sólido? Soluto sólido normalmente são os sais. Outras espécies também podem ser consideradas solutos sólidos. Por exemplo, o NaOH, que é uma base forte, né? Uma base, ok? NaOH, o KOH, que também é uma base. Todos esses aqui são sólidos também, mas mais comumente são os sais, que são comercializados como sólidos. Alguns exemplos aqui, ó, cloreto de sódio, nitrato de prata, sulfato de magnésio, posso ter nitrato de magnésio, por exemplo, MgNO3, sulfato de cálcio, que aí também pode ser comercializado, e assim por diante. São inúmeras, infinitas as possibilidades da gente ter sais comercializados como sólidos, tá? Alguns ácidos orgânicos também são comercializados como sólidos, tá? Os ácidos inorgânicos normalmente são comercializados como soluções concentradas, que a gente chama de solução estoque, que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Beleza. O que a gente vai querer fazer então aqui? Eu vou querer calcular como é que eu preparo soluções, né? Já que eu estou dissolvendo um sal na água, que vai ser o meu solvente. Então esse daqui é o meu soluto, o sal sempre vai ser o meu soluto e a água sempre vai ser o meu solvente, tá? Pode ter um exemplo ou outro que isso mude, mas no geral a gente sempre vai ter essa composição, tá? Então eu quero saber sempre o seguinte: se eu quero preparar um certo volume de uma solução, qual que é a massa daquele sal que eu tenho que dissolver naquele volume de solução, tá? Basicamente a pergunta vai então na direção de calcular a massa. Quando a gente falar de soluto sólido, o que a gente vai estar calculando quase sempre é a massa. Deixa eu limpar aqui um pouquinho para a gente deixar bem claro. Limpando a tela aqui. Beleza. Então, ó, soluto sólido, quase sempre eu vou estar me perguntando qual que é a massa do soluto que eu tenho que pesar, tá? Então a pergunta completa é essa daqui, ó. Se eu quiser falar em concentração em massa, né? Seja em concentração em massa, seja em concentração em quantidade de matéria. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Qual a massa de cloreto de cálcio, esse aqui então é o cloreto de cálcio, tá? Necessária para preparar 250 ml de uma solução com concentração 15 gramas por litro. Então essa daqui é a concentração, ó, não escrevi tudo aqui porque já estava escrito ali, mas concentração em massa, unidade gramas por litro. Então eu quero saber, se eu quero preparar uma solução de 250 ml, que a concentração seja 15 gramas por litro, qual que é a massa de cloreto de cálcio que eu tenho que pesar, tá?
aqui, vou fazer um parênteses só para a gente falar, antes do preparo de solução, como é que a gente faz isso no laboratório, tá? Basicamente, a gente vai preparar um detalhe primeiro para a concentração, né? Sempre a gente escreve a concentração, ó, vou repetir aqui, 15 gramas por litro, ok? Sempre é essa unidade que a gente vai usar, sempre por litro, tá? Quase sempre, para ser mais preciso na informação, né? Mas por que eu não posso falar de outro valor aqui de volume que não seja o litro? É usual a gente escolher para 1 litro. Mas nem sempre eu vou precisar preparar 1 litro de solução. Às vezes eu preciso de 10 mililitros, às vezes eu preciso de 100 mililitros. Então por que eu vou preparar 1 litro? Tá? Então eu tenho que fazer uma relação. Na verdade é uma regra de 3, né? Se eu não quero preparar 1 litro, eu tenho que fazer a proporção em massa para um volume que seja menor, por exemplo, né? Ou maior, se for o caso também, a gente pode se apegar a fazer soluções que têm um volume maior do que 1 litro, tá? Bom, nesse caso aqui eu quero preparar um volume menor de 1 litro, 250 mililitros. Então, ó, eu não vou precisar pesar 15 gramas de solução, de cloreto de cálcio, desculpa. Só precisaria pesar 15 gramas de cloreto de cálcio se eu fosse preparar 1 litro de solução, tá? Se eu for preparar menos, eu faço isso proporcionalmente, tá? Então, ó, vou perguntar aqui, qual que é a massa de cloreto de cálcio que eu vou precisar? Eu sei que eu tenho 250 mililitros e eu sei que eu tenho uma concentração aqui, ó, de 15 gramas por 1 litro, tá? Beleza, montei aqui a minha análise dimensional com as informações que eu tenho. Detalhe, tá? Que eu sempre vou chamar a atenção de vocês. As unidades de volume, ó, elas não batem. Eu tenho aqui mililitro e tenho aqui litro. Posso continuar o cálculo assim? Até posso, mas eu tenho que tomar muito cuidado com as unidades, tá? Então é muito usual que a gente transforme, como as concentrações são sempre dadas em gramas por litro, ou no caso da quantidade de matéria, mol por litro, é sempre interessante que o volume aqui da solução seja expresso em litro, tá? Então a primeira coisa, eu vou transformar esse volume aqui em litro, para depois montar a minha análise dimensional, tá? Vou fazer aqui agora acrescentando essa informação. Vou apagar tudo de novo. Então vamos lá. Massa do cloreto de cálcio, ok? Vai ser igual. Eu tenho lá 250 mililitros. Então, antes de eu seguir com a informação da concentração que eu quero, eu vou transformar esses mililitros em litro, tá? Se eu quero ficar com a unidade em litro, o litro vai em cima, certo? 1 litro aqui em cima. Quanto vale 1 litro em mililitro, tá? Então, eu sei que 1 litro vale 1000 mililitros, certo? Então, se eu fosse fazer por regra de 3, eu ia fazer assim. 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá? Mais bonitinho é chamar isso de 10 a terceira mililitros, ok? Então põe aqui, ó, 10 a terceira mililitros, ok? Agora sim eu vou incluir a informação da concentração. Então eu sei que eu tenho 15 gramas de cloreto de cálcio para cada 1 litro de solução. Veja, eu quero como resultado a massa. Então a unidade minha que vai ter que sair aqui, né? Deixa eu apagar essa baguncinha daqui desse canto, tá? A unidade que vai ter aqui vai ser um resultado que vai ser então em massa, por exemplo, no nosso caso aqui, gramas de cloreto de cálcio. Por isso é importante fazer análise dimensional. Eu vou montar os cálculos de uma forma que, se não sair em grama aqui, eu estou cometendo algum erro nos meus cálculos. Então, voltando lá, ó, mililitro aqui em cima, eu corto com mililitro aqui embaixo, ok? O litro daqui de cima, que eu usei para converter, eu vou cortar com o litro aqui embaixo. Quem me sobrou? Exatamente quem eu quero, tá? Então, agora é só fazer a continha. Vou fazer aqui na calculadora. 250 vezes 15 dividido por 1000. 250 vezes 15 dá um igual na calculadora aqui para não ter confusão, tá? Dividido por 1000, ok? 3,75, tá? 3,75 gramas de cloreto de cálcio. Vamos só olhar os algarismos significativos. 3 algarismos significativos aqui, 3 aqui. Esse daqui é só um fator de conversão, não leva em conta o número de algarismos significativos, tá? Então aqui, 3 algarismos significativos.
Essa é a resposta. Então, se eu quiser preparar 250 ml de uma solução de cloreto de cálcio na concentração de 15 gramas por litro, eu não vou precisar pesar 15 gramas. Tá? Eu vou pesar, vou lá na balança e vou pesar 3,75 gramas de cloreto de cálcio. Tá? Detalhe aqui, sempre que a gente for preparar soluções desse tipo, a gente vai precisar então de usar alguns instrumentos. O primeiro deles é o que a gente chama de balança analítica. Aquela que a gente viu lá atrás quando a gente falou sobre algarismos significativos e a importância de se ter uma balança que pesasse massas pequenas com precisão. Nesse caso a massa nem é tão pequena, né? Mas a gente normalmente vai usar uma balança analítica. Tá? E eu vou precisar também aqui de um balão volumétrico. Tá? Balão volumétrico é o recipiente, o frasco, que eu vou preparar a solução. Tá? É aquele balão que tem um formatinho assim. Mais ou menos isso aqui. Desenho é muito feio isso aqui. Deixa eu desenhar de novo. Assim, que é a tampinha aqui. Tá? Ele tem um menisco aqui, que é onde eu preencho a solução. Então eu tenho uma solução, por exemplo, se for um balão volumétrico de 250 ml, eu vou usar para preparar essa solução. Tá? Então eu peso a massa do cloreto de cálcio, coloco a massa aqui dentro e aí dissolvo usando água como solvente até o volume que vai marcar aqui os 250 ml. Eu tenho então a minha solução preparada aqui. Nessa solução, embora eu tenha só 250 ml, a concentração dessa solução aqui eu vou falar que é 15 gramas por litro. Ok? Fica claro, gente? Se tiver dúvida ainda com relação a isso, manda uma mensagem lá no Teams que a gente conversa. Ok? Vamos seguir em frente. Ainda falando do preparo das soluções a partir do soluto sólido, a gente pode também querer expressar a concentração em quantidade de matéria e não em massa. Tá? Então, em vez de eu falar em 15 gramas por litro, eu quero preparar uma solução que tenha concentração de 0,130 mol por litro. Tá? Isso vai ser importante depois quando a gente estiver falando de cálculo estequiométrico. Ora vai ser interessante falar em massa, ora vai ser interessante falar em mol. Então a gente tem que saber então como preparar soluções, seja em quantidade de matéria, seja em massa. Então aqui a brincadeira agora é a seguinte: quero preparar a partir da massa do cloreto de cálcio uma solução de 250 ml de concentração 0,130 mol por litro. Tá? Por que eu estou falando da massa se eu quero a concentração em quantidade de matéria? Porque eu não tenho uma balança que me dá a quantidade de matéria. Tá? Sempre que eu precisar preparar uma solução, eu tenho que partir então de algo que foi medido. Tantos, alguma coisa por volume. Tá? Essa alguma coisa eu não consigo fazer em mol. Eu preciso fazer em massa, porque eu só tenho uma balança que mede massa. Ok? Mas eu sei relacionar massa com mol. Então aqui é só uma etapa a mais do que aquela que a gente estava falando anteriormente. Tá? Eu vou continuar pesando massa de cloreto de cálcio, mas eu sei como converter essa massa em mol. Tá? Então eu preciso saber qual que é a massa de cloreto de cálcio que eu tenho que pesar para dissolver em 250 ml e ter ao final uma solução 0,130 mol por litro. Perceba, a gente está relacionando massa, volume e quantidade de matéria. Tudo num único exercício, tá? Num único preparo de solução. Então, vamos lá. Minha incógnita aqui, então, é massa de cloreto de cálcio. Ok? E as informações que eu tenho? 250 ml. Lembra lá, a gente já brincou. Se aqui está em litro, já vou expressar esse cara aqui como sendo em litro também, tá? A partir de agora, então, já vou fazer a transformação direta, tá? 250 ml para transformar em litro, eu tenho que dividir isso daqui por 1000. Tá? Dividindo 250 por 1000, eu vou ficar com 0,250 litros. Ok? Então, é essa a informação que eu vou ter lá. Se eu tiver 100 mililitros dividido por 1000, eu vou ter 0,100 litros. Então, eu vou sempre colocar essa informação direta lá, sempre respeitando o número de algarismos significativos que eu tiver aqui. Beleza? Então, aqui, começando, em vez de eu colocar lá 250 ml, eu vou colocar 0,250
litros. Já transformei, tá? É a mesma coisa que eu fizesse aquela análise dimensional que eu fiz anteriormente, tá? E agora eu vou usar outra informação que eu tenho. Eu tenho para 1 litro de solução 0,130 mols do cloreto de cálcio, tá? Eu posso cortar aqui, ó, litro com litro. O que eu tenho como unidade? Mol. Eu consigo pesar mol? Ou medir mol, melhor dizendo? Não, não consigo. Então eu preciso de alguma coisa que relacione mol. Então eu vou ter, ó, eu tenho mol e tenho que transformar isso em gramas. Qual que é a grandeza que eu vou usar aqui? Qual que é a grandeza que relaciona massa com quantidade de matéria? É a famosa massa molar, tá? Então, qual informação eu preciso aqui? Qual é a massa molar do cloreto de cálcio, tá? Quanto pesa, né? Quanto tem em massa 1 mol do cloreto de cálcio? E eu não sei isso de cabeça. Não precisa saber, tá? A gente pode ir lá na tabela periódica, pegar a massa individual do cloreto, multiplicar por 2, somar com a massa de mais 1 mol de cálcio e ter a massa molar do cloreto de cálcio. Ou a gente pode recorrer ao Google, né? Então eu vou mudar um pouquinho aqui, ó, para a gente ir lá no Google e já ver qual é a massa do cloreto de cálcio. Está aqui, ó. Já digitei lá, né? Massa molar do cloreto de cálcio, 110,98 gramas por mol, ok? Vou usar como 111, vou arredondar aqui e vou usar como 111, ok? Então vou voltar aqui, ó. Então eu sei, ó, se eu tenho mol em cima, eu vou ter mol embaixo, aqui, para poder cortar com o mol de cima. Então vou pôr aqui, ó, 111 por vírgula 0 aqui, tá? Mols, desculpa, fiz errado aqui, deixa eu voltar. Na verdade, essa é a massa, né? Então deixa eu apagar aqui. O mol fica embaixo, mas os 111 vão ser 111,0 gramas de cloreto de cálcio para 1 mol, certo? Então, a unidade é gramas por mol. Então, são 111 gramas de cloreto de cálcio para 1 mol. Vou cortar então aqui, ó, mols de cloreto de cálcio, 1 mol de cloreto de cálcio, e eu tenho a resposta aqui saindo então em gramas de cloreto de cálcio, tá? Só escrevendo aqui mais claro, então, a massa do cloreto de cálcio vai ser igual à continha que a gente vai fazer ali, ó, ponto 250 vezes ponto 130 vezes 111, ok? Igual a um número aqui. Se eu olhar na parte de baixo, eu só estou dividindo por 1, então é aquele valor lá. Aqui para mim deu 3,61 gramas de cloreto de cálcio. Se eu não fiz as contas erradas, essa é a massa que a gente tem que pesar para preparar 250 ml de uma solução de cloreto de cálcio 0,130 mol por litro. Ok? Então eu vou lá na balança, peso essa massa, pego o meu balão volumétrico lá de 250 ml, ok? Coloco a massa lá dentro e adiciono essa massa de cloreto de cálcio. Ao final, eu vou ter aqui uma solução 0,130 mol por litro de cloreto de cálcio. Ok? Preparei a solução em quantidade de matéria a partir da massa de um soluto sólido. Beleza? Vamos seguindo. Agora a gente vai falar então preparar soluções ou misturas a partir de um soluto líquido. Lembrando então que o conceito de soluto vai ser aquela substância em menor quantidade na mistura ou na solução. E aquela que tiver em maior quantidade é o que a gente conhece como solvente, tá? Então vamos falar aqui, ó. Normalmente, quando a gente fala de soluto líquido, a gente vai falar de misturas de solventes, tá? Por exemplo, água e etanol, eu posso preparar uma mistura de concentração conhecida de água e etanol, água e glicerina, cloroformo e benzeno e assim por diante, desde que eles sejam miscíveis, ok? Se eles forem immiscíveis, aí a gente não tem como preparar uma mistura, uma solução, porque eles não vão se misturar. É bem claro isso, certo? Bom, primeira delas, que é mais usual só nesse caso. Nos outros casos, quase sempre a gente vai falar só de quantidade de matéria e massa, tá? Concentração em quantidade de matéria ou concentração em massa. Mas no caso do soluto líquido, aqui, a gente vai falar então de concentração em volume, ou também chamada de fração em volume. Aí eu vou chamar a atenção
para alguns detalhes aqui. Por exemplo, eu quero preparar então 100 ml de uma mistura aquosa, vou falar um pouquinho disso, de glicerina nessa concentração aqui, ó, 20 ml por litro, tá? E que eu deixei aqui entre parênteses uma outra informação que eu vou comentar. Primeiro, mistura aquosa significa o quê? Que eu tenho uma mistura, obviamente, e que o solvente utilizado aqui foi água. Então eu estou falando isso aqui, ó, água e glicerina, onde água é o solvente e glicerina é o solúvel, ok? Esse 2% aqui que eu coloquei, ele nada mais é do que a expressão dessa mesma concentração aqui. Então, 20 ml por litro significa a mesma coisa de eu falar de uma solução 2%, aí eu coloquei aqui, ó, volume, volume, tá? Ou seja, solução de glicerina 2% volume, volume significa que eu tenho duas partes de volume de glicerina para cada 100 partes do volume da mistura. Ok? Então, 2% nesse caso aqui vai ser em qualquer unidade. Por exemplo, eu vou falar em 2 ml de glicerina para 100 ml de água. Ou, melhor dizendo, de mistura. Não é de água, né? É da mistura. Da mistura. Tá? Então, isso significa expressar a concentração em volume na forma de percentual, tá? E eu sempre tenho que deixar aqui volume por volume, porque isso pode ser, às vezes, massa por volume, tá? Por exemplo, se a gente pegar um frasco, depois eu vou limpar essa bagunça aqui para a gente começar de novo. O frasco de vinagre, ele vai ser uma unidade diferente. Se vocês olharem no rótulo do vinagre, vai ter lá alguma coisa assim, ó, 4% massa, volume. Tá? Ou às vezes eles colocam peso, volume, né? Mas a gente está falando de massa e não de peso. Tá? O correto é colocar massa, volume. Mas pode encontrar peso, volume. O que significa isso daqui? Vinagre é uma solução que contém ácido acético. Tá? E aqui está dizendo então que eu tenho 4 gramas de ácido acético para cada 100 mililitros dessa solução. Tá? Então é uma relação de 4 gramas massa, tá? Por 100 mililitros, que é o volume. Deixa eu voltar aqui. 100 mililitros, que é o nosso volume. Tá? Então 4 gramas de ácido acético por 100 mililitros é a mesma coisa de eu dizer 4% massa-volume. Tá? No nosso caso aqui a gente está falando volume e volume. Deixa eu me encontrar aqui para eu limpar a tela. E vamos seguir em frente, tá? Então tá, vou calcular a concentração em volume de um soluto líquido. Bom, se eu tenho um soluto líquido, eu não vou mais aí para uma balança e pesar a massa dele, né? Se eu tenho um soluto líquido, é mais interessante, né? Ao invés da massa, eu medir o seu volume, tá? Então, a minha medida aqui, o instrumento que eu vou usar, é alguma coisa que eu possa medir o volume. Posso usar uma bureta, uma proveta, posso usar outros instrumentos que vão me dar o volume de alguma coisa. Tá? Então, o que eu vou calcular aqui é qual é o volume de glicerina que eu preciso. Ok? Então, vamos lá, as informações que a gente tem. Então, eu quero calcular o volume de glicerina. Quais informações eu tenho? Quanto eu quero da solução? 100 ml. Lembrando, já vou transformar isso aqui em litro, tá? Então, 100 ml é a mesma coisa de 0,100 litro. Já vou usar essa informação aqui, ó. 0,100 litro, ok? E eu sei que a concentração que eu quero vão ser 20 mililitros por litro. Só lembrando aqui, ó, para a gente não misturar as coisas. 20 mililitros de glicerina, tá? Por litro de solução. Não, nesse caso aqui não é solução, né? É mistura. Tá? Então aqui eu vou ter que casar todo mundo, né? Então se eu estou falando de 100 litros de mistura, o 1 litro ali da unidade de concentração vai aqui embaixo. Tá? E o 20 mililitros de glicerina vai aqui.
Fazendo assim não tem erro, tá? Então o resultado aqui para mim vai sair como? Eu vou cortar esse litro com esse litro, eu vou sair aqui com volume de glicerina. Em qual unidade? Mililitro, que é o que me sobrou aqui. Fazendo a continha, ó, 0,1 vezes 20 vai ser igual a 2. Se eu seguir aqui a regra dos algarismos significativos, eu tenho 3. Então eu poderia até colocar aqui 2 mililitros. Isso é menos relevante agora, né? De glicerina. Ok? Então tá, para eu preparar essa solução, então agora ao invés de eu ir lá para a balança analítica, eu vou usar como instrumento, por exemplo, uma pipeta, tá? De preferência uma pipeta volumétrica. Lá na frente talvez a gente volte a falar um pouquinho disso, tá? Então eu vou pegar uma pipeta volumétrica e vou no frasco de glicerina e vou pegar 2 ml de glicerina. Aí eu vou pegar um balão volumétrico, tá? Vou colocar esses 2 ml dentro do balão, tá? E vou completar com água até 100 ml. Esse balão volumétrico ele vai ter o volume fixo de 100 ml, tá? E aqui dentro, então, eu vou ter uma concentração de glicerina 20 ml por litro, ou 2% volume. Ok? Assim que a gente trabalha, então, quando a gente estiver falando de soluções ou misturas a partir de soluto líquido, quando a concentração for em volume. Eu posso expressar, obviamente, mesmo que seja a partir de um soluto líquido, a concentração em massa. Tá? Então a unidade ao final ó, vai ser em concentração em massa, 1,5 gramas por litro. Mas, como eu tenho um soluto líquido, eu vou então ver qual é o volume que eu preciso pegar desse frasco que contém o soluto para dissolver no meu solvente. Tá? Então aqui, ó, qual o volume que eu preciso pegar de cloroforme, tá? Já vou dar mais detalhes aqui, para preparar uma mistura benzênica que tem como volume final 500 ml, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho o nosso balão volumétrico e aqui dentro eu vou colocar como solvente o benzeno, tá? Talvez seja o único exemplo que eu não estou usando água como solvente. O benzeno é aquela molécula bonitinha que a gente conhece assim, né? Ou também representada assim, o anel aromático, né? Então, o solvente benzeno, vou colocar aqui, e também vou colocar aqui cloroforme. Cloroforme é o CHCl3, tá? Vou misturar isso numa proporção que eu tenha 1,5 gramas de cloroforme por 1 litro de mistura. 1 litro de mistura. Ok? Não é 1 litro de benzeno, 1 litro da mistura cloroforme mais benzeno. Ao final, o volume final é 1 litro, não 1 litro mais o que eu coloquei de cloroforme. Tá? Como é que eu faço então os cálculos para saber qual que é o volume desse cara aqui que eu tenho que pegar, já que ele é um líquido? Certo? Vamos limpar aqui para a gente ficar mais organizado. Então vamos lá. Então eu quero o volume de cloroforme. Como é que eu vou calcular o volume do cloroforme? Tá? Vamos às informações que a gente tem. 500 ml, expressando em litros, 0,500 litros. Ok? Então vou colocar aqui, ó, 0,500 litros. Vou deixar um pouco mais didático aqui, ó, da mistura. Tá? Então aqui, ó, eu vou ter a concentração lá, que em 1 litro da mistura, eu tenho 1,5 gramas de cloroforme. CHCl3. Estou me confundindo. Mas é isso. Tá? Bom, se eu corto esse cara com esse cara aqui, eu tenho então a massa de cloroforme que eu vou ter que usar aqui no exercício. Certo? Bom, mas no caso da concentração em massa, eu vou ter que pesar, né? A massa de cloroforme. Eu não quero pesar, já que o cloroforme é um solvente, né? É um líquido. Ou melhor, é um líquido, né? Ele pode ser usado como solvente também.
Então, ó, só seguindo aqui, eu corto 1 litro da mistura com os litros da mistura aqui e tenho o resultado em gramas, tá? Tá, mas isso não me satisfaz. Eu preciso agora relacionar alguma coisa aqui do clorofórmio que eu possa transformar a massa de clorofórmio, a substância clorofórmio, em volume de clorofórmio, da substância clorofórmio. Como é que eu faço, então? Vou pôr aqui embaixo. Quando eu tenho massa da substância e quero relacionar com volume da substância. Qual que é a grandeza que relaciona as duas coisas? Se a gente voltar lá no nosso quadrinho inicial, isso daqui é densidade. Ou se for volume versus massa, é um volume específico. Mas o mais comum da gente usar é densidade. Então eu preciso aqui de mais uma informação que eu não tenho. Qual que é a densidade do clorofórmio? Porque assim eu vou transformar massa de clorofórmio em volume de clorofórmio. Não tenho essa informação. Vamos ao Google. O Google sabe. Então eu vou digitar lá. Deixa eu achar aqui meu mouse, fazer ele funcionar. Densidade do clorofórmio. Já me passa ali, ó, 1,49 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, ó, vou voltar lá para a nossa apresentação e vou usar essa informação. Então, eu sei que eu tenho 1,49 gramas de clorofórmio para cada 1 centímetro cúbico de clorofórmio também, tá? Beleza, vou cortar aqui gramas de clorofórmio com gramas de clorofórmio, então tenho aqui volume de clorofórmio, tá? Estou satisfeito, mas normalmente, quando a gente pegar uma pipeta volumétrica, ela não vai estar graduada em centímetro cúbico, ela vai estar graduada em mililitros, tá? Então é conveniente, eu poderia dar a resposta aqui em centímetro cúbico, não tem problema nenhum, mas é conveniente que eu transforme essa informação aqui em mililitros. Então eu vou querer saber assim, qual que é a relação entre centímetro cúbico e mililitro? Tá? Putz, não sei, usei lá atrás, mas não lembro. Vamos ao Google de novo, tá? Ele está aqui para ajudar a gente. Então eu quero, ó, vou colocar aqui, ó, centímetro cúbico para mililitro. Ele já vai me dar direto. Vamos lá. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Tá? Então eu vou lá agora na minha apresentação e vou usar essa informação. Tá? Se eu tenho aqui, ó, 1 centímetro cúbico, eu posso falar que a relação é de 1 mililitro. Agora eu posso cortar aqui, ó, centímetro cúbico com centímetro cúbico e o resultado sair em mililitro. Tá? Então, ó, fazendo aqui mais bonitinho, CHCl3, tá? Vou sair com o resultado aqui em mililitro. Fazendo a continha ali, ó, 0,5 vezes 1,5, o resto é tudo vezes 1, dou um igual aqui para não dar confusão, e vou dividir pela única coisa que dá para dividir aqui, na verdade dividindo por 1, 1 vezes 1 vezes 1,49 é igual a 1,49. Vou dividir aqui e vai dar 0,50. Tenho dois algarismos significativos aqui, né? Então vou deixar assim, 0,50 mililitros de clorofórmio. Tá? Então essa é a resposta. Se eu quiser preparar então a solução lá, vou pegar um balão volumétrico de 500 mililitros e aqui dentro eu vou colocar 0,50 mililitros do clorofórmio. Tá? E o restante completar com benzeno, que é o nosso solvente. Ok? Ao final disso, eu vou ter então uma solução que é 1,5 gramas por litro de clorofórmio. Ok? Seguimos em frente então. Ainda falando do soluto líquido, falta falar da concentração em quantidade de matéria, né? Então, como é que a gente vai preparar uma solução a partir de um soluto líquido e expressar a concentração em quantidade de matéria? Vamos ao nosso exemplo aqui, ó. Então, quero preparar 500 mililitros de uma solução aquosa de butanol. Butanol aqui é um álcool, né?
Eu tenho o etanol, eu tenho o propanol, eu tenho o butanol. 4 carbonos e a função álcool, né? Então, CH3, CH2, CH2, mais um, CH2OH, certo? 4 carbonos e a função álcool. Não está falando que se é 1 butanol, 2 butanol, seja lá quem for, então vou representar dessa forma, na verdade é só ilustrativo, tá? Então eu quero preparar 500 ml de uma solução aquosa de butanol, usando na concentração de 0,2 mol por litro, tá? Então, vou ter que trabalhar aqui, como eu estou falando de um soluto líquido, trabalhar com volume de butanol, tá? O frasco de butanol, ele tem um líquido lá, né? Não uma massa, não um sólido que eu vou pesar. Então, vou usar uma pipeta e vou pegar o volume de butanol que eu vou colocar no balão volumétrico de 500 ml e assim preparar a minha solução, tá? Então, vamos lá. Qual que é o volume do butanol? Isso aqui, então, vamos partir então do nosso volume da solução. 500 ml em litro é 0,500 litros, ok? Meio litro, né? Numa solução que tem em 1 litro, tem 0,20 mols do butanol. Corto litro com litro, estou com mol de butanol. Eu sei agora transformar mol em massa, usando a massa molar, ok? Então agora eu preciso ir lá de novo no Google, tá? Ou calcular a partir da tabela periódica, tá? A partir do Google, eu vou então aqui e digito lá, massa molar do butanol. Tá lá, 74,12. Beleza? Voltando lá então para a nossa apresentação. Então eu vou ter 74,12 gramas de butanol. Deixar claro aqui, né? Para cada 1 mol. Tá? Corto os mols de butanol com mols de butanol. Estou com a resposta agora em massa de butanol. Tá? Como é um soluto líquido, não me basta, porque eu vou pegar o volume dele, né? Então agora eu preciso relacionar gramas de butanol com volume de butanol, tá? Normalmente vai ser dado aqui em centímetros cúbicos, tá? De butanol. Depois, se não for, a gente corrige. O que relaciona massa da substância com o volume da substância? Acabamos de ver densidade. Então volto lá no Google, tá? E vou, ao invés de perguntar qual que é a massa molar do butanol, vou perguntar qual que é a densidade do butanol. E vou ver se ele vai me dar 810 kg por metro cúbico, tá? Só para quebrar a gente. Mas vamos usar essa unidade então e vamos ver como é que a gente se vira. Então, voltando à apresentação, eu vou apagar aqui o que a gente escreveu, né? E escrever com a unidade que ele nos deu lá, tá? Então, vou falar assim, bom, se eu estou com grama aqui em cima, a unidade de massa vai vir aqui embaixo, tá? Então, vai ser assim, 810 kg para cada 1 metro cúbico. Complicou minha vida, né? Eu tenho grama, tenho quilograma, tenho metro cúbico, quero expressar o volume em mililitro, por exemplo, tá? Então vamos por partes, tá? Foi uma complicação aqui que veio de última hora em função da informação do Google, mas a gente sabe se virar com ela, tá? Então primeiro aqui, eu quero sumir com esse quilograma aqui e quero expressar isso em grama, para bater com esse grama aqui de butanol. Por isso que é importante a análise dimensional, tá? Então eu sei assim, que 1 quilograma, esse eu nem vou buscar lá no Google, tá? 1 quilograma tem 1000 gramas. Então eu vou escrever aqui 10 a terceira gramas, ok? Então agora eu posso cortar esse quilograma com esse quilograma. E ao mesmo tempo eu posso cortar esses gramas aqui com esse grama aqui. Resolvi a questão da unidade de massa, tá? Agora eu tenho que resolver aqui a unidade de volume, 1 metro cúbico. Eu quero expressar isso em mililitro. Como a gente tem o Google hoje, é bem mais fácil, né? Senão eu teria que fazer mais de uma relação, tá? Então vamos voltar ao Google lá e vamos perguntar para ele. Transformar metro cúbico em mililitro. 1 metro cúbico tem tudo isso daqui de mililitro, tá? A gente vai ter que usar aqui agora
o que a gente aprendeu lá na primeira aula, né? Transformar esse número aqui, ó, em notação científica. Não que seja necessário, mas que é interessante, né? Então, ó, vamos lá. Eu tenho 1 seguido de 6 zeros, tá? Vamos passar lá para a nossa apresentação para usar essa relação. 1 metro cúbico tem 1 seguido de 6 zeros mililitros. Então, vou escrever aqui embaixo. Ó. 1 metro cúbico equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mililitros. Posso colocar essa informação ali? Pode pôr direto. Mas vamos brincar um pouquinho com a notação científica, né? Então, quando eu tenho um número muito grande assim, eu vou colocar a vírgula aqui no final e contar quantas casas ela vai andar, né? Até chegar no 1,0 ali, tá? Então, vai ser 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Então, eu posso dizer que aqui é meio ruim, deixa eu sair daqui. Manter. Deixa eu sair daqui que bagunçou tudo. Voltando à apresentação aqui. Vou fazer aqui na frente. 1 metro cúbico equivale a 1,0 vezes 10 a sexta mililitros. Tá? Para bater lá com o que a gente está falando. Tá? Posso usar outras relações, mas essa no momento é a mais interessante, já que eu tenho o auxílio do Google. Tá? Então, ó, se eu estou com 1 metro cúbico aqui em cima, eu vou colocar 1 metro cúbico aqui embaixo, que eu quero sumir com ele. Eu posso cortar um com o outro. E aqui em cima eu vou colocar 1 vezes 10 a sexta. Posso colocar só assim. 10 a sexta mililitros. Ok? E agora eu vou fazer a conta. Volume de butanol vai ser igual ao que sair dessa bagunça toda aí. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Então vai ser 0,5 vezes 0,20 vezes 74,12 vezes 1 exponencial a sexta, ok? Quando eu estou falando aqui do 10 a sexta, lá na calculadora eu tenho que colocar 1 exponencial a sexta. Dá um igual para não fazer confusão e vamos dividir agora. Dividido por 810, dá o igual de novo, ok? E divide por 10 a terceira, tá? Então, por lá, 1 exponencial a terceira. Esse é 1000, é fácil, tá? E vou dar igual. Agora saiu o meu resultado. Então, o meu resultado aqui, ó, com 3 algarismos significativos, embora tenha 2 aqui, vou colocar 3, 9,15. Qual que é a unidade? Cortei o metro cúbico com metro cúbico aqui e cortei e sobrou para mim o mililitro. Então, dá 9,15 mililitros. Ok? Tem outros macetes que a gente pode usar aqui para facilitar o cálculo na hora de colocar na calculadora. Por exemplo, a gente ficou com 10 a terceira aqui e 10 a sexta aqui. Então, se eu tivesse uma relação 10 a sexta por 10 a terceira, eu posso cortar esse 10 a terceira e diminuir em 3 unidades aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 10 a terceira. Poderia ter feito isso nos cálculos antes de fazer os cálculos na calculadora e facilitar a minha vida. Mas, de qualquer forma, a gente chega aqui no volume de butanol igual a 9,15 ml. Ou seja, se eu quiser preparar a solução, ela acabou sumindo aqui, né? 500 ml de uma solução 0,20 mol por litro, eu vou ter que ir lá no frasco do butanol, pegar 9,15 ml, ir para o meu balão volumétrico aqui de 500 ml e colocar. Ao final, eu vou ter a concentração de 0,20 mol por litro de solução. Ok? Vamos seguindo. Vamos falar agora a partir de uma solução estoque. Tá? Esse é bastante importante, muito usual no dia a dia no laboratório de química. Tá? Talvez esse e a partir do soluto sólido sejam os dois principais. Tá? Por que é tão importante? Porque a gente está falando de trabalhar com ácidos concentrados. Por exemplo, ácidos inorgânicos, né? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, todos esses carinhas aqui, eles são comercializados na forma de que a gente chama de solução estoque, que nada mais é do que uma solução concentrada desses caras. Se a gente pegar, por exemplo, o rótulo do ácido clorídrico, ele vem assim, né? Ácido clorídrico, tem lá a massa molar dele, a fórmula molecular dele e tal, e do ladinho aqui, ó, tem umas informações que diz respeito à pureza, tal, que a gente não vai discutir agora,
mas duas informações aqui que são bastante importantes para a gente, que aqui está chamando de ensaio e densidade, né? Que é para essa solução. Então aqui dentro a gente tem ácido clorídrico, mas não é 100% ácido clorídrico. É uma solução que tem ácido clorídrico. O solvente é água, tá? E a informação que a gente tem aqui, ó, tá pequenininho aqui, mas depois dá para vocês verem melhor. A gente tem aqui, ó, ensaio, tá? Eu vou apagar esse ensaio aqui e vou chamar isso de título, ok? Lá atrás a gente falou sobre título. Título nada mais é do que a fração em massa, tá? E tá dizendo ali, ó, 36,5% até 38%, tá? Sempre nesses casos que for uma faixa, um intervalo, a gente usa o menor, tá? Vamos usar 36,5%. O que significa isso? Fração em massa igual a 36,5%. Significa que eu vou ter, depois eu apago aqui porque vai aparecer outra coisa aqui do lado, 36,5 gramas de HCl para cada 100 gramas de solução. Mas qual solução? Essa que está dentro aqui do frasco, tá? Então, quando eu compro a solução de HCl concentrado, para cada 100 gramas de solução que eu tiro daqui de dentro, só 36,5 gramas é de HCl. O restante é solvente, tá? E quando eu vou preparar uma solução, eu tenho que levar isso daqui em consideração. Eu não posso assumir que 100% do que eu pego seja de HCl, porque senão eu vou ter uma solução que é muito mais diluída do que eu penso, certo? Então, normalmente, ácidos concentrados, ácidos inorgânicos, né, são comercializados dessa forma. E a gente prepara muita solução a partir de ácidos concentrados no laboratório. Então, por isso, essa informação é importante. Outra informação que tem aqui é a densidade. Por que ela vai ser importante para a gente? Porque eu tenho um líquido, tá? E a fração aqui, o título é dado fração em massa. Eu vou precisar lá na frente transformar essa massa aqui em volume, porque é mais conveniente para mim coletar um volume dessa solução. Então, depois que eu relaciono com o título, eu vou usar a densidade para poder transformar a massa em volume, tá? Isso vai ficar mais claro no exemplo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Vou limpar aqui para mostrar mais um exemplo para a gente do ácido sulfúrico, só para a gente ter a informação também, né? Então, o ácido sulfúrico aqui, ó, tem lá a sua fórmula molecular, tem o seu peso molecular, massa molar, melhor dizendo, né? E aqui também tem, ó, dosagem e densidade, tá? Então, aqui, ó, dosagem mínima de 95% e a densidade 1,84 gramas por mililitro. São informações que a gente vai precisar quando a gente for preparar uma solução a partir dessa solução de estoque, ok? Seja na unidade que for. Bom, vamos lá. Vamos então fazer um exemplo aqui. Vamos falar então, preparar então 250 ml de uma solução de ácido sulfúrico, 150 gramas por litro. Então a gente está falando da concentração em massa. Massa de ácido sulfúrico por volume da solução, tá? Qual que é o volume de ácido sulfúrico que eu tenho que pegar lá daquele frasco, né, da solução de ácido sulfúrico, melhor dizendo, né? Qual que é o volume da solução de ácido sulfúrico que eu tenho que pegar lá daquele frasco para preparar uma solução que no final tenha 150 gramas de ácido sulfúrico. Percebam a diferença, tá? Eu estou perguntando qual que é o volume da solução de ácido sulfúrico, que é o frasco que eu compro, e eu quero o resultado em gramas de ácido sulfúrico por litro, tá? Como é que eu faço esse cálculo, tá? Vamos ver como é que a gente faz. Deixa eu apagar aqui para a gente seguir em frente. Então, vamos escolher não, utilizar as informações aqui para a gente. Então, eu tenho 250 ml, isso daqui eu já sei transformar em litro para ficar mais fácil para mim, tá? Então, vou colocar aqui, ó, volume da solução de ácido sulfúrico, tá? Vai ser igual a 0,250 litros, que é o volume final que eu vou ter da minha solução, certo? Cuja concentração vai ser 150 gramas por litro, ok? Gramas de quem? Ó, aqui é importante a gente começar a discriminar as coisas. Eu quero que tenha 150 gramas de ácido sulfúrico, tá? Por 1 litro de solução.
Se eu cortar esse litro com esse litro aqui, já que a gente está falando da mesma solução, eu vou ficar com gramas de ácido sulfúrico. Então, se eu parar o cálculo aqui, meu resultado vai ser em gramas de ácido sulfúrico. Poxa, mas eu tenho um frasco de uma solução concentrada de ácido sulfúrico. Tá? Então, eu tenho que usar muita informação aqui ainda para chegar no final. Tá, eu sei que eu tenho massa de ácido sulfúrico e eu consigo relacionar, se eu pegar essa dosagem aqui, ó, que é o nosso título, né? Eu consigo relacionar gramas de ácido sulfúrico com gramas da solução. Essa solução que eu comprei aqui, tá? Então, essa informação aqui é a fração em massa dessa solução que eu comprei. Como é que eu relaciono isso, então, aqui? Ó? Vou colocar... Aqui é importante prestar atenção nas unidades. Então, eu vou colocar aqui gramas de ácido sulfúrico por gramas da solução estoque. Tá? Vou colocar assim, solução estoque. Tá? Vamos interpretar esse número aqui, 95%. Então, ele significa que eu tenho 95 gramas de ácido sulfúrico para cada 100 gramas da solução estoque. Tá? Vou colocar essa informação lá. Só que é o contrário, né? Eu estou falando aqui em cima gramas de ácido sulfúrico e aqui eu tenho embaixo. Então, 95 vai aqui embaixo e o 100 vai lá em cima. 95 gramas de ácido sulfúrico para cada 100 gramas da solução estoque. Então, aqui ó, eu consigo cortar gramas de ácido sulfúrico com gramas de ácido sulfúrico. E o meu resultado vai sair, então, em massa da solução estoque. Posso parar por aí? Posso. Eu posso até ir numa balança e ir despejando o líquido em um frasco, lá na balança, e pesar uma massa da solução estoque. Mas o mais usual, o mais preciso nesse caso, é eu transformar essa massa da solução estoque em volume da solução estoque. Então, vou colocar mais aqui uma relação. Ó. Eu quero sair de gramas da solução estoque, tá? Para volume da solução estoque. Vou pôr aqui em mililitros já. Tá? Unidade de volume já em mililitro. Mililitro da solução estoque. Quem que me dá essa relação aqui? Tá? Essa é outra grandeza que eu tenho aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui para a gente ver direitinho. A densidade. Ela diz para mim que eu tenho 1,84 gramas para cada mililitro dessa solução que eu comprei. Tá? Então, eu vou colocar ali essa informação. 1,84 gramas para cada 1 mililitro. Tá? Vou cortar aqui, ó, gramas da solução estoque com gramas da solução estoque e o meu resultado vai sair em mililitros da solução estoque, da solução que eu comprei. Tá? Então, o volume da solução estoque de ácido sulfúrico, né, vai ser igual à continha que eu vou fazer aqui agora. Ponto 250 vezes 150 vezes 100 vezes 1, né, igual. Agora eu vou dividir por 95. Vou dar um igual aqui para não fazer confusão na calculadora. E dividir de novo por 1,84. Ok? Vai ser igual aqui, ó, vou colocar com 3, embora aqui eu tenha colocado 2, é uma relação do frasco, né? Eu posso colocar aqui com 3 logaritmos significativos, embora isso também não seja muito relevante nesse momento. 21,45 aqui, vou colocar 21,5 mililitros da solução estoque. Certo? Então, se eu quiser preparar uma solução de ácido sulfúrico na concentração de 150 gramas por litro e um volume final de 250 miligramas, eu vou precisar de 21,5 mililitros da solução estoque. Ok? Então agora eu consigo pegar um certo volume da solução estoque, que tem uma certa massa, uma certa quantidade de matéria, a gente está falando em massa ainda, né? Uma certa massa de ácido sulfúrico, dissolver isso, diluir, melhor dizendo isso, no solvente e chegar ao final numa concentração de 150 gramas por litro de ácido sulfúrico e não da solução estoque. Ok? Seguimos. Vamos falar agora da mesma, ainda da solução estoque, né, partindo de uma solução estoque, mas expressar a concentração em quantidade de matéria. Então agora eu quero preparar 500 ml de uma solução aquosa de ácido nítrico
0,125 mol por litro. O ácido nítrico está pequenininho ali, é o HNO3. Tá? De novo, ó, quando a gente pegar o rótulo do produto, vão ter as especificações lá. Aqui no caso tem a massa molar, aqui está chamando de teor mínimo, tá? Isso daqui é o título, ou fração em massa, tá? E a densidade em gramas por mililitro. Tudo isso a gente vai precisar, tá? Vou expressar agora a concentração em quantidade de matéria. Como é uma solução estoque, eu vou querer o volume da solução estoque de ácido nítrico, tá? Qual que é esse volume que eu tenho que pegar? Vamos lá. 500 mililitros é 0,500 litros. Vou colocar aqui então já. Certo? E eu quero uma concentração de... Opa, ficou meio tortinho aqui. 0,125 mols de HNO3 para 1 litro da solução. Cortei esse litro com esse litro. Vou sair aqui com o resultado em mol. Eu consigo medir mol de alguma coisa no laboratório? Não. Não tem nenhuma balança, nem um frasco, nenhum instrumento que eu consiga medir mol. Mas eu posso transformar facilmente mol em massa, né? A relação mol e massa. Certo? Quem que relaciona isso daqui? Massa molar. Tá? Então eu vou precisar da massa molar do ácido nítrico. Tá aqui, ó. 63,01. 63 dá para colocar. Então eu vou falar assim, ó, que como o mol está aqui embaixo e eu quero sumir com ele, eu vou colocar mol em cima, melhor dizendo, eu vou colocar mol aqui embaixo agora, tá? Então, 1 mol de ácido nítrico vai pesar 63 gramas de ácido nítrico. Certo? Posso cortar aqui então mol de ácido nítrico com mol de ácido nítrico. Tá? Tá, não me ajuda muito, porque eu estou falando de gramas de ácido nítrico e eu comprei uma solução de ácido nítrico concentrado. Tá? Então tá, como é que eu vou relacionar gramas de ácido nítrico com a solução que eu comprei? Eu vou usar o título aqui agora, essa informação, 65%. Só traduzindo de novo essa informação, né? Quando eu tenho um título igual a 65%, opa, estou falando aqui então que eu tenho 65 gramas de ácido nítrico para cada 100 gramas da solução estoque. Certo? Vou usar essa informação. Então, ó, 65 gramas de ácido nítrico para cada 100 gramas da solução estoque. Certo? Corto grama de ácido nítrico com grama de ácido nítrico, você tem um resultado aqui em gramas da solução estoque. Já ajuda, já consigo ir lá na balança, verter o frasco de ácido nítrico para um outro frasco que está na balança e medir o volume. Mas o mais usual é a gente transformar essa massa de solução estoque em volume da solução estoque. Para isso a gente vai usar a outra informação lá do rótulo. Está aqui, ó, densidade em gramas por mililitro igual a 1,39, densidade dessa solução, né? Então eu tenho lá, ó, se eu tenho grama aqui em cima, eu vou ter grama aqui embaixo. 1,39 gramas da solução estoque em 1 mililitro da solução estoque. Tá? Se eu cortar aqui gramas da solução estoque com gramas da solução estoque, o resultado vai sair em mililitros da solução estoque. Então, minha resposta aqui, ó, volume da solução estoque de ácido nítrico vai ser igual, vamos fazer a continha, 0,500 vezes 0,125 vezes 63 vezes 100 vezes 1 que eu não preciso fazer. Dou um igual aqui, certo? E aí vamos dividir. Dividir por 65, dou um igual aqui e divido também por 1,39 igual a 4,36 mililitros. Ok? Então, se eu precisar preparar uma solução de 500 mililitros de ácido nítrico, cuja concentração seja 125 mol por litro, eu vou precisar da solução estoque de 4,36 mililitros. Ok? Essa é a solução que eu vou... é o volume que eu vou precisar pegar da solução estoque. Ok? Vamos em frente, estamos quase acabando. Lembrando,
antes de eu passar para frente. Tem muitos exercícios desses no capítulo 5 lá do livro de cálculos básicos da química, tá? É interessante que vocês, assim que a gente colocar, disponibilizar para vocês, que vocês façam esses exercícios para fixar bem o conteúdo. Beleza? Vamos lá. Seguindo, vamos falar de preparo de soluções ou misturas por simples diluição. O que a gente chama de simples diluição, né? Eu tenho uma solução concentrada de alguma coisa e quero fazer uma solução mais diluída. Normalmente, sem mudar a unidade de concentração, tá? Pode até ser a partir de uma solução estoque, mas lá eu teria que transformar de alguma forma as informações do rótulo para saber qual que é a concentração, por exemplo, em quantidade de matéria de uma solução estoque de ácido clorídrico, tá? Mas normalmente a gente tem, por exemplo, no laboratório uma solução mais concentrada e a gente quer transformar, usar uma solução mais diluída. Como é que a gente faz? É isso que a gente chama de simples diluição, tá? A concentração pode ser expressa quase sempre em massa ou quantidade de matéria. Seja qual for a unidade da concentração, a gente vai estar falando então de preparar uma solução diluída a partir de uma solução mais concentrada de concentração conhecida, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos fazer um exemplo aqui então. Eu quero preparar 50 ml de uma solução de ácido clorídrico, né? Nosso famoso HCl, de concentração 0,100 mol por litro, a partir de uma solução 2,50 mol por litro, tá? Então eu cheguei lá no laboratório e eu preciso, para o dia dos meus experimentos lá, trabalhar com uma solução nessa concentração aqui. E eu cheguei no laboratório e não tinha, mas tinha uma 2,50. Então, em vez de eu pegar o HCl da solução estoque e preparar uma solução 0,100, eu sei fazer isso, tá? Mas eu quero aproveitar essa solução que já está pronta, usar só um volume pequeno dela e preparar uma nova solução nessa concentração que eu preciso. Como é que eu faço? Tem que fazer aqui, basicamente, dois cálculos. Primeiro, o cálculo da quantidade de matéria do soluto, tá? Quem que é o soluto no nosso caso aqui? É o HCl. Então eu preciso saber, para 0,100 mol por litro, né? Qual que é a quantidade de matéria que eu preciso ter se eu só quero preparar 50 mililitros, tá? Se eu fosse preparar 1 litro de solução, eu preciso ter 0,100 mols. Mas como eu só quero preparar 50 mililitros, eu preciso ter uma quantidade menor de mols. Então eu vou ter que fazer essa relação, né? Então a minha quantidade de matéria aqui de HCl vai ser dada por essa relação, ó, 50 mililitros. Opa, vamos fazer aquela brincadeirinha que a gente já transforma, né? Mililitros em litros. Só aqui, como é um número menor, né, a gente vai ter que tomar um certo cuidado. 50 mililitros expresso em litros vai ser igual a 0,050 litros, tá? Então esse é o valor que eu vou usar. Então eu vou usar aqui, ó, 0,050 litros, e eu sei que a concentração da solução que eu quero preparar vai ser 0,100 mol para 1 litro. Então em 1 litro eu vou ter 0,100 mol de HCl, tá? Cortei o litro, cortei aqui, vou ficar com quantidade de matéria de HCl igual a pontinha aqui, vou fazer aqui só para não ter dúvida, 0,05 vezes 0,1, vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3 mols de HCl, tá? Se a gente voltar na aula lá atrás, a gente poderia expressar isso de uma outra forma, utilizando os prefixos recomendados pelo sistema internacional. Então, 5 vezes 10 a menos 3, esse 10 a menos 3 aqui, eu posso chamar de mili. Então, isso daqui pode ser expresso como 5 milimol, tá? Aquilo que for mais conveniente para a gente, tá? É bem comum aparecer 5, 10 a menos 3, mas a gente também pode expressar isso como 5 milimol. Então tá, eu sei então que lá no final, na minha solução final, eu vou ter que ter essa quantidade de matéria de HCl. De onde vai sair o meu HCl? Da minha solução concentrada, dessa solução aqui, certo? Então o que eu preciso agora calcular? Eu preciso calcular, a partir dessa quantidade aqui, qual que é o volume que eu preciso pegar dela que tem essa quantidade de matéria, tá? Então eu vou fazer aqui o cálculo do volume da solução concentrada a ser diluído, tá? Então agora eu preciso saber o volume da solução concentrada, tá?
Qual que vai ser? Como é que eu vou fazer isso? Eu sei a quantidade de matéria, sei a concentração dessa solução mais concentrada, então eu preciso relacionar as duas coisas, tá? Então vou colocar aqui, ó, primeira quantidade de matéria, vou colocar como notação científica, tá? 5 vezes 10 a menos 3 mols de HCl, tá? Mol no singular ou mols no plural, tanto faz, tá? E da onde vai sair essa quantidade de matéria? Vai sair dessa solução concentrada, que é 2,50 mols de HCl para cada 1 litro de solução. Tá? Corto aqui, ó, mol de HCl com mol de HCl, eu saio com o resultado do volume da solução aqui. Em qual unidade? Litro. Tá? Então vamos fazer. Vai ser 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,50. Vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 litros. Se eu fizer o mesmo raciocínio do que eu fiz anteriormente, 10 a menos 3 é igual a mili. Então isso daqui eu posso chamar de volume da solução. Vai ser igual a 2 mililitros da solução concentrada. Ou seja, se eu quiser preparar 50 mililitros de uma solução de HCl a partir da solução mais concentrada de 2,5 mol por litro, eu vou pegar dessa solução concentrada 2 mililitros e vou colocar num balão volumétrico de 50 mililitros e completar com o meu solvente, no caso a água. Ok? No final, eu vou ter uma concentração de 0,100 mol por litro de HCl. Ok? Aqui, né, nesse exemplo de preparo de solução por simples diluição, a gente pode fazer um macetezinho. Podem fazer desse jeito, mas às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com as unidades. Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer isso então. Tá? Cadê meu ponteirinho aqui? Tá aqui. Apagando aqui todo. Vou voltar um pouquinho aqui também. Vou deixar assim. Ao invés de eu fazer desse jeito que eu acabei de fazer, a gente pode usar aquele macetinho que todo mundo conhece, principalmente quem fez cursinho. C1V1 é igual a C2V2. O que a gente está falando aqui? A concentração da solução 1 se relaciona diretamente com o volume da solução 1. E a concentração da solução 2 se relaciona diretamente com o volume da solução 2. Então agora é só pegar os dados que eu tenho aqui e transportar para essa relação. Por exemplo, eu vou chamar de C1 a solução que eu tenho, tá? Que é a solução já preparada, que é a concentrada. Então, ó, C1 vai ser igual a 2,50 mol por litro, que vai multiplicar o volume dessa solução, tá? Eu tenho o volume dessa solução? Não, é justamente o que eu quero calcular, tá? E eu quero preparar uma solução de concentração 0,100 mol por litro. E eu sei qual que é o volume que eu quero preparar dessa solução. É 50 mililitros. Ok? O que é importante a gente notar aqui? Que como eu tenho uma igualdade, eu vou cortar as unidades que estão de um lado e do outro da igualdade. Então eu posso cortar esse mol com esse mol e esse litro com esse litro. Consequentemente, a resposta já vai sair direto em mililitros. Tá? Então eu não precisei, embora eu tenha litro e mililitro aqui do mesmo lado, como eu sabia que isso daqui ia sumir, eu não precisei anular esse mililitro, ou transformar litro em mililitro, ou vice-versa. Tá? Então o resultado aqui, ó, V1, é só fazer a continha agora, né? V1 vai ser igual a 0,100 vezes 50 dividido por 2,50, que deve dar os 2 mililitros que a gente calculou anteriormente. Tá? Pode fazer assim? Pode. Só tem que tomar cuidado com as unidades. Às vezes a gente mistura as unidades aí, não sabe cortar muito bem e acaba se confundindo. Mas, no geral, é bem tranquilo de se fazer assim também, utilizando a expressão aí C1V1, C2V2. Tá? Tem quem coloca a concentração inicial, concentração final também aqui, mas a gente está falando basicamente da mesma coisa. Ok? Vamos em frente. Última parada, acho que é a última, deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Realmente, a última parada. Fazer, então, preparo de soluções ou misturas a partir de soluto sólido e hidratado. Tá? É basicamente a mesma coisa lá do começo, só que são reagentes que, particularmente, são comercializados de uma forma um pouquinho diferente.
são comercializados na forma hidratada. Por exemplo, o bórax, que é o borato de sódio, eu não consigo comprar o bórax sendo só como Na2B4O7 e acabou. Tá? Ele sempre vai vir acompanhado de 10 moléculas de água. Essas moléculas de água aqui é o que a gente chama de águas de cristalização. Elas fazem parte do retículo cristalino do bórax, no caso do bórax. Algo além do que a gente precisa estudar aqui, mas que é importante. Então, sempre que eu comprar o bórax, que é um reagente importante, principalmente em química analítica, ele vai estar acompanhado dessas 10 moléculas de água aqui. Eu não consigo comprar o bórax anidro, que a gente chama, né? Quando a gente tem um reagente que não tem águas de hidratação, tá? Então o bórax é comprado assim, o carbonato de cálcio pode ser comprado com 6, às vezes 4, às vezes 10 águas de hidratação, depende da marca, depende da procedência, tá? E nos cálculos a gente sempre vai ter que considerar essas águas de hidratação, porque lá no frasco, que eu for pegar uma espátula do reagente e colocar na balança, eu vou estar levando, além do que eu quero, água. Então eu vou estar pesando água. Então eu tenho que levar isso em consideração nos cálculos. Tá? Por exemplo, se eu quiser preparar 250 ml de uma solução de cálcio 50 gramas por litro. Então tá, eu preciso que na minha solução tenha 50 gramas de cálcio, que eu chamei aqui na forma iônica, né, cálcio 2+, tá? A cada litro de solução. Mas o reagente que eu tenho no laboratório é o cloreto de cálcio hexaidratado. Tá? Então aqui a gente está falando da concentração em massa. Como é que eu preparo então 250 ml de uma solução de cálcio a partir do cloreto de cálcio hexaidratado? Bom, vamos primeiro falar do cloreto de cálcio hexaidratado. É esse cara aqui, ó. CaCl2 vezes 6H2O. Tá? Esse é o cara que eu compro. Eu compro assim. Mas eu quero considerar, para cada molécula dessa aqui que eu pegar, eu quero considerar só a massa de cálcio. Tá? Eu não posso fazer uma relação direta de massa, mas eu posso fazer uma relação direta de quantidade de matéria. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que eu posso dizer assim, ó, que 1 mol do cloreto de cálcio hexaidratado tem também 1 mol de cálcio 2+. Tá? Então, para cada mol que eu pego de cloreto de cálcio hexaidratado, eu vou estar pegando 1 mol também de cálcio. Tá? Ele está contido na molécula nessa relação estequiométrica. A gente vai falar bastante sobre isso a partir das próximas aulas. Tá? Eu posso pegar aqui a massa molar desse cara. Tá? E aí eu posso transformar essa relação que era em quantidade de matéria em uma relação de massa. Tá? Puta, não sei a massa molar do cloreto de cálcio hexaidratado. Talvez o Google saiba. Vamos lá para o Google. Massa molar cloreto, vou escrever cloreto de cálcio hexaidratado. Tem um pouquinho diferente, mas tá aqui, ó. Cloreto de cálcio, só ver se eu estou falando do cara certo aqui. Cloreto de cálcio hexaidratado. 147,01, 147 gramas por mol, tá? Então vou usar isso lá. Vou lá voltar para a nossa apresentação. Então vou falar assim, ó, que 1 mol de cloreto de cálcio hexaidratado tem 147 gramas. E eu vou relacionar agora com a massa de 1 mol de cálcio. Também não sei. Vamos lá no Google então. Massa molar de cálcio. Ou na tabela periódica, né? 40,1. Vou colocar aqui 078, 40,1. Tá? Então vou lá para a apresentação agora e coloco aqui, ó. 40,1 gramas de cálcio 2+. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Uma relação em massa. Tá? Eu estou relacionando massa de cálcio para massa de cloreto de cálcio hexaidratado. Tá? O que eu estou fazendo aqui é justamente o que a gente chama de fração em massa. Tá? Então eu consigo tirar uma relação aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho para eu poder apagar o resto. Tá? 40,01. Vou apagar tudo aqui para a gente facilitar a nossa vida. Então, ó, a fração em massa aqui do cálcio
com relação ao cloreto de cálcio vai ser 40,01 gramas de cálcio para cada 147 gramas do cloreto de cálcio hexaidratado. Vou guardar essa informação porque eu vou precisar utilizar ela nos meus cálculos agora, tá? Então vamos lá. Quero preparar então a solução de cloreto de cálcio. Eu vou pesar, de cálcio, melhor dizendo, nessa concentração, e eu vou pesar o cloreto de cálcio hexaidratado. Vamos às informações que a gente tem. Como eu vou pesar e é um soluto sólido, eu quero saber a massa, tá? Qual que é a massa do CaCl2 vezes 6H2O? É esse cara que eu vou pesar, ok? Eu tenho 250 ml da solução. Isso em litros, 0,250 litros. Vamos lá. 0,250 litros. Ok? E eu sei a concentração que eu quero preparar. 1 litro, 50 gramas do cálcio. Aqui no caso, ó, vou estar falando só do cálcio. Tá? Corto litro com litro, fico com gramas de cálcio. Mas eu não vou pesar só cálcio. Não tem como pesar, né? Não tem como pesar só o cátion, né? Sem estar acompanhado do ânion. No nosso caso aqui, a gente tem o cátion, o ânion e ainda águas de hidratação. Mas eu sei como relacionar gramas de cálcio com gramas de cloreto de cálcio, que é a nossa fração molar. Vou usar essa informação agora, então. Ó. Então, eu sei, para cada 40,1 gramas de cálcio, eu vou ter 147 gramas do cloreto de cálcio hexaidratado. Tá? Então, vou cortar aqui gramas de cálcio, com gramas de cálcio, e o meu resultado vai sair aqui na massa que me interessa. Tá? Então, fazendo os cálculos, né, a massa vai ser igual a 0,25 vezes 50 vezes 147, igual, e aí eu vou dividir por 40,1. 45,8 aqui nas minhas contas, então isso aqui vai ser igual a 45,8 gramas do cloreto de cálcio hexaidratado. Certo? Então, se eu for pesar, for preparar 250 ml de uma solução de cálcio, só cálcio, estou considerando aqui 50 gramas por litro, eu vou precisar pesar do cloreto de cálcio 45,8 gramas. Tá? Nessa massa aqui, eu tenho uma massa de cálcio que, quando eu considero 250 ml, eu chego nessa concentração aqui. Beleza? Isso é o que a gente fala, então, quando a gente tem que preparar soluções a partir de um soluto sólido hidratado. Eu tenho sempre que levar em consideração as águas de hidratação. Tá? Para terminar, vamos falar, então, da solução em concentração em quantidade de matéria. Vamos continuar com cálcio aqui, né? Preparar uma solução de cálcio 2+, na mesma concentração, ou melhor, a partir do mesmo... Não é no mesmo, não. É tetraidratado agora. Tá? Então, eu quero preparar uma solução 0,100 mol por litro a partir do nitrato de cálcio tetraidratado. Tá? E quero expressar isso, né? Essa unidade aqui agora é quantidade de matéria. Vai me dar um trabalhinho um pouquinho maior, mas eu vou precisar, antes de tudo, também relacionar, achar a fração molar aqui, né? Do reagente. Então, eu sei, o nitrato de cálcio tetraidratado vai ser esse cara aqui, cálcio, nitrato tem valência -1, né? Então eu vou precisar de 2 vezes 4 moléculas de água, tá? Esse é o nitrato de cálcio tetraidratado, tá? E esse daqui é o cálcio. Então, quantos mols de cálcio eu tenho desse lado aqui? 1 mol, tá? Quantos mols de cálcio eu tenho desse lado aqui? 1 mol. Quanto pesa, né? Qual a massa de 1 mol desse reagente? Isso, quem sabe, é o Google, tá? Então, vamos lá. Massa molar do nitrato de cálcio tetraidratado. Apareceu aqui. Tá aqui, 236,15 gramas por mol. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação e vamos colocar aqui, 236,15 gramas. Quanto pesa 1 mol de cálcio? A gente já viu no slide anterior, 40,1 gramas. Então, a minha fração molar aqui, ela vai ser igual a 40,1 gramas de cálcio para cada 236, vou deixar como 0,2, né, já que eu tenho um 5 seco ali, eu tenho que colocar
um número par, 0,2 gramas do nitrato, chatinho de escrever, de cálcio tetraidratado, tá? Vou usar essa relação daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, espero que eu não precise apagar. Tá, se eu estou falando de um soluto sólido, eu quero chegar lá no final da massa desse reagente que eu vou pesar. É o do nitrato de cálcio tetraidratado, ok? Quais informações eu tenho? Quero preparar 1 litro de solução, agora ficou fácil, né? 1 litro de solução, tá? De concentração 0,100 mols por litro. Mol de cálcio, importantíssimo colocar essa informação aqui. Beleza, corto litro com litro, chega em mol, tá? Nesse caso aqui, eu vou precisar usar primeiro, transformar mol de cálcio em massa de cálcio, tá? Então, eu estou falando, ó, mol, transformar em massa, tá? Quem que relaciona isso daqui? Massa molar, certo? Vou apagar aqui. A massa molar do cálcio, a gente já viu aqui, ó. 1 mol de cálcio tem 40,1 gramas. Como tem mol em cima, vou colocar aqui mol embaixo. 1 mol de cálcio tem 40,1 gramas de cálcio. Cortei mol de cálcio com mol de cálcio, tá? Seguindo, agora eu tenho mol de cálcio, só que o cara que eu estou pesando é o nitrato de cálcio tetraidratado, tá? Então eu vou levar isso em consideração aqui a partir da minha fração molar, tá? Então eu tenho aqui, ó, 40,1 gramas de cálcio para cada 236,2 gramas do cloreto de cálcio. Tetraidratado, certo? Então agora eu vou cortar gramas de cálcio com gramas de cálcio e aí eu saio então com a massa em cloreto de cálcio tetraidratado, ok? Então a massa aqui que eu vou chegar no final é só fazer a continha. 0,1 vezes... Aqui, ó, dá para brincar um pouquinho. Esse 40,1 está igual aqui, né? Então eu posso cortar, inclusive, o valor numérico, não só as unidades, né? Isso vai ficar, então, 0,100 vezes 236,2 igual dividido por nada. Então, eu vou ter 23,62 gramas de cloreto de cálcio vezes 4H2O. Se eu quiser, então, preparar a solução de cálcio 0,100 mol por litro, a partir desse reagente, eu vou ter que pesar essa massa aqui de 23,62, né? Sendo mais preciso aqui com os algarismos significativos, 23,6 gramas do cloreto de cálcio tetraidratado, ok? Beleza, gente, chegamos ao fim. Só falando um pouquinho aqui sobre tudo que a gente discutiu, a gente praticamente varreu todo qualquer cálculo que a gente vai usar no dia a dia, quando a gente tiver que fazer preparo de soluções ou misturas a partir de soluto sólido, soluto líquido, relacionando em concentração em massa, concentração em quantidade de matéria. Todas as situações que a gente pode se deparar no laboratório para preparar soluções ou misturas, a gente discutiu aqui, tá? Sei que tem muita coisa que não é trivial, tem coisa que vai ser um pouquinho mais difícil de vocês pegarem a manha, mas só treinando é que a gente vai conseguir ter habilidade, ter facilidade para fazer esses cálculos. Sugestão, usem sempre aquele organograma que a gente tem lá no começo. Toda hora eu vou estar precisando transformar uma unidade em outra, relacionar volume de substância com volume de material, então fiquem bastante atentos com isso, tá? Façam os exercícios, nesse caso aqui, todos os exercícios do capítulo 5 do livro de cálculos básicos da química, tá? E em breve a gente vai ter também esse conteúdo contemplado na atividade avaliativa número 2, ok? Vou parando por aqui então e a gente volta na próxima aula para começar a falar sobre reações químicas, equações químicas e depois também cálculos estequiométricos. Até a próxima. Valeu!